Bem-vindos a mais uma Growing Circle Talks, conversas sobre data templates com a economia circular à mistura. Hoje, o nosso convidado é André Pereira. O André é professor associado no Instituto da Computação da Universidade Federal Fluminense, com doutoramento pela Universidade Técnica de Graz, na Áustria. O André tem trabalhado na investigação e desenvolvimento de aplicações tecnológicas e científicas, tem publicado diversos trabalhos em periódicos e em conferências, interagindo com diversos grupos de investigação no Brasil e também no estrangeiro, e tem trabalhado em cooperação com a indústria, como por exemplo a Petrobras, a Shell, a Vale e a NASA. Em parceria com a Shell, desenvolveu vários programas para apoio nas atividades de exploração e produção de petróleo. Na sua atividade docente, nas orientações de mestrado, diversas foram desenvolvidas na área do BIM e atualmente faz parte do grupo de trabalho de infraestrutura da Comissão CEE 134 do Plano Estratégico de Implementação de BIM no Brasil, colaborando com a elaboração das normas ABNT-NBR 15.965. Foi neste contexto que tivemos a oportunidade de ter algumas reuniões para trocar impressões sobre muitas das normas que estão a ser desenvolvidas no BIM e mais especificamente na questão dos data templates. E, portanto, André, muito obrigado por estar aqui connosco e por partilhar algumas das ideias e algumas das, digamos, das experiências que fomos percebendo nas reuniões que tivemos. E, portanto, eu começava com a primeira pergunta, que é como compreende a aplicação dos data templates à luz daquilo que é a normalização internacional? Primeiramente, obrigado, Pedro, pela introdução, né? Você e o Diego aí pela oportunidade, né, de ter essa conversa, né? E a gente está hoje, né, de alguma forma, trabalhando no contexto de padronizações, né, aqui no Brasil. Então, tem um esforço muito grande nesse sentido. E a gente entende que uma das normas assim prioritárias, né, dentro das normas que a gente já começou a trabalhar, né, implementar aqui no Brasil, essa norma ISO 23387, né, que é baseada em data templates, ela é fundamental dentro desse processo, né? Até baseado em algumas conversas que a gente já teve, né, Pedro, a gente já tem aqui algumas normas de gestão da informação de BIM, né, que é o pacote 19650, já traduzido na íntegra aqui pela BNT, né, em português no Brasil. A gente já tem as normas dentro do sistema de classificação, né, de BIM, inclusive temos uma específica que trata, né, que propõe um sistema de classificação próprio, né, para ser usado aqui no Brasil pela BNT. A gente tem algumas normas dentro do contexto, né, de modelos de dados, mas ainda tem uma demanda, né, dentro, né, de outras áreas, como o DM, né, a questão própria do UFC, os containers de informação, né, que ainda precisam ser trabalhados, mas a gente já tem algumas normas para começar a trabalhar. E aí a gente enxerga que a norma, né, dos data templates, né, que é a 23387, tem um papel muito importante para começar a implementar o uso dessas outras normas que, né, estão ali, de alguma forma, para resolver alguns problemas mais localizados, mas a gente precisa integrar essa informação. Então, a gente enxerga a importância dela, não só, né, de fato, para implementar, mas também para que assim, os fornecedores sigam um padrão para especificar essas informações que vão entrar nesse contexto. E muito mais além, né, Pedro? Vai conectar com o sistema de classificação, vai conectar com algum esquema em formato de modelo de dados com IFC e com todas as outras documentações que vêm, de alguma forma, né, a padronizar as próprias propriedades que descrevem, né, os objetos, as informações dentro desse modelo de dados. É aquilo que a gente vem conversando, que quando a gente vai pensar em data template, cada pessoa, né, pode criar a sua estratégia de montar um data template, mas a gente enxerga que essa norma tem um papel muito importante de ter ali diretrizes mínimas para as pessoas, né, fornecedores, clientes, né, todo mundo envolvido no processo, seguir o mesmo padrão.
para especificar essas informações desses produtos, né, desses dados, para que essas informações consigam, de fato, garantir um problema grande que a gente tem desse processo todo, né, que é a questão da interoperabilidade. Porque se a gente não tiver esses dados padronizados, essas diretrizes ali bem especificadas, a gente não consegue, de fato, usar de forma plena todo o conjunto, né, de gestão de informações, o sistema de classificação e o modelo próprio de esquema de dados integrado. Então, acho que é super importante esse trabalho aí de vocês, né, e essa norma para começar, né, de alguma forma enxergar essa integração e todo mundo falar a mesma linguagem. O André teve hipótese nas reuniões que tivemos de ver a questão dos conceitos introdutórios e da formação sobre os conceitos introdutórios dos data templates, que aproveito para de certa forma, voltar a referir que está disponível no nosso site e no YouTube online. E, portanto, é esta a forma como nós estamos a começar e a abordar este tema em Portugal e o conhecimento desta norma. Como é que vê a utilização e a divulgação da norma ISO 23387 no Brasil? Quais é que seriam os próximos passos a dar para a implementação e, digamos, um maior conhecimento desta norma aí no Brasil? Pedro, a gente atualmente, né, a ABNT, ela tem uma estrutura organizacional, né, que tem o Comitê Brasileiro, tem as comissões de estudos, né, e tem comissões especiais. A gente atualmente faz parte de uma comissão especial, e é interessante, porque as comissões especiais, elas são criadas para serem temporárias, né, geralmente 1 ano, 2 anos assim, no máximo. Só que a gente tem uma comissão, né, que foi criada temporariamente para estudar BIM, só que como a gente já tinha assim, uma certa ideia, né, e esse mundo, né, BIM cada vez mais se expandindo e crescendo, que a gente precisava em algum momento ter uma comissão mais permanente. Então, a gente está passando por um processo agora, Pedro, aqui na BNT, de tornar essa comissão permanente. E a estratégia, né, que deve ser anunciada provavelmente nas próximas semanas, é que a gente vai ser uma comissão, um CE, dentro de um CB, né, dentro da construção civil. E a ideia é seguir muito, né, parecido, né, espelhar um pouco a organização dentro da própria ISO, dentro dos T6 e os S6, né? Então, a gente deve espelhar muito bem, né, baseado na experiência de sucesso, né, que vem, né, se desenvolvendo aí. Então, a ideia é replicar isso. Então, como eu havia até comentado antes, já existem, né, iniciativas, grupos de trabalhos, que têm projetos de normas para serem implementadas no Brasil. Algumas normas são adotadas, né, ou na íntegra ou com algumas adaptações para o nosso contexto. Outras são criadas, né, assim, como ponto de partida do zero, que é o exemplo do nosso sistema de classificação, e tem várias outras que precisam ser ainda implementadas. Então, eu, assim, né, enxergo, né, até fazendo a discussão do nosso grupo, que dos próximos passos, como prioridade, né, de implementação de projeto de norma, é a 23387, porque ela tem esse papel aí fundamental de começar a integrar e implementar, né, a conexão, a relação entre essas normas que a gente já possui traduzidas, né? Então, para realmente a gente garantir que as normas que já foram traduzidas sejam implementadas aqui no Brasil, e no contexto todo, né, de edificações e de BIM, inclusive na indústria, né, em outra infraestrutura que, no fundo, a gente está mais envolvido, inclusive dentro desse contexto, a gente vê que a 23387 tem um papel fundamental de realmente tornar as outras normas todas realmente assim implementadas. E a gente espera que tenham outras iniciativas, né, parecidas com a da 23387, que façam esse papel, né, de padronizar ou trazer diretrizes para implementar, de fato, o uso de várias outras normas também dentro desse contexto, Pedro. É assim que eu gosto, né, e tento enxergar a importância dessa norma aqui para a gente. Muito obrigado, André, pelo testemunho que nos deixou e a todos os que vão assistir a esta Growing Circle Talk. Foi mais um episódio de conversas sobre data templates e economia circular. Não percam os próximos episódios. Muito obrigado, André, mais uma vez. Muito obrigado, Pedro, pelo convite.